Imagine um homem paralítico desde o nascimento. De repente, ele salta, anda, louva a Deus e atrai uma grande multidão espantada. Mas Pedro não pega a glória para si. Ele aponta direto para Jesus. Assim também deve ser a igreja. Quando o mundo nos aplaude, apontamos para a cruz. Quando vidas são transformadas, apontamos para o Cristo ressuscitado. Nesta lição, vamos descobrir o que faz uma igreja ser verdadeiramente fiel. Uma igreja que está firmada, irmãos, na palavra. Uma pregação firmada nas Escrituras, ungida pelo Espírito Santo e cheia de esperança eterna. Não é sobre estilo, carisma ou técnica, é sobre proclamar Cristo com verdade, poder e amor. Vamos juntos aprender com Pedro como pregar com coragem, confrontar o pecado com graça e anunciar que ainda há refrigério vindo da parte do Senhor. Prepare então o seu coração, prepare sua Bíblia, prepare sua mente para que possamos aprender a palavra de Deus, porque quem prega a palavra com fidelidade prepara o povo para o céu. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho de notificações para não perder nenhuma das nossas ministrações e seja ricamente abençoado aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0, ou se você está nos acompanhando através do nosso canal AD Ministério Verdade e Vida. Que Deus em Cristo abençoe você e vamos juntos para mais uma aula em nome de Jesus. Queridos irmãos, lição de número 3. Nós iremos estudar a lição de número 3. A nossa temática de hoje vai abordar, dentro da temática geral, a igreja em Jerusalém. Nós hoje iremos falar sobre uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Esta é a temática que vai dirigir a nossa aula de hoje. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. É importante você já, no título da lição, já marcar aí igreja fiel. E marcar também pregação do Evangelho. Eu penso que entender o que é uma igreja fiel ou as marcas de uma igreja verdadeira é crucial nesta lição e entender também o que é pregação, o que é a pregação do Evangelho. Às vezes eu sou abordado por alguns irmãos que nos conhecem quando nós visitamos as suas igrejas ou iremos ministrar a palavra na sua congregação, a convite. Alguns irmãos me abordam assim: pastor, o senhor é aquele pastor que prega ensinando, não é? E eu fico me questionando, irmãos, se a pregação não é também um meio de instrução, não é um meio de ensino, e você vai entender isso hoje. Através desta aula você vai compreender isso, porque muitos têm uma ideia de pregação como apenas jargões, ou palavras de efeitos, ou palavras de motivação, sem qualquer instrução, sem qualquer conteúdo, ou palavras de autoajuda, sem qualquer exposição séria das Sagradas Escrituras. Então, hoje você vai poder entender aqui nesta aula, nesta ministração, sobre o que é pregação. Quando eu escuto isso, irmãos, a primeira coisa que me vem à mente é o irmão não entende o que é pregação. Ou está extremamente envolvido com pregadores que não têm compromisso com a exposição das Escrituras. E talvez quando me escutem, estranhe o fato de eu pregar ensinando, porque na verdade a pregação é ensino. A pregação tem que ter instrução, a pregação tem que ter conteúdo. O querigma não é sobre o vazio, é sobre algo muito sólido, é sobre as Escrituras, é sobre Cristo, é sobre Deus, é sobre o Evangelho. Então, a pregação precisa sim estar muito bem fundamentada nas Escrituras, e a gente vai ver isso a partir, inclusive, embora a gente não vá entrar em detalhes, mas eu sempre falo isso quando estou ministrando aulas de homilética, aulas de hermenêutica, e então menciono aqui algumas pregações, a pregação de Jesus, a pregação de Pedro, a pregação de Paulo e a pregação de Estevão, e você vai perceber que estas pregações, elas estão muito bem fundamentadas nas próprias Escrituras. O próprio Jesus, que tinha autoridade para pregar algo novo, ainda assim
pregou baseado nas escrituras do Antigo Testamento. Você vê o Sermão do Monte de Jesus totalmente fundamentado naquilo que diz a lei, naquilo que diz a palavra, naquilo que já estava revelado por meio dos profetas, por meio de Moisés. Então, queridos, a pregação, ela é uma pregação bíblica, ela é uma pregação que está cheia de muita instrução. A gente vai ver isso, inclusive a palavra-chave da nossa lição é a palavra pregação. E aí a gente vai entender aqui o que é pregação, tá bom? Você vai entender aqui hoje o que é pregação, e aí nunca mais você vai se preocupar em perguntar para o pregador que traz muito conteúdo na sua pregação: você prega ensinando? Na verdade, você vai se questionar quando ouvir um pregador que não tem instrução alguma, que não traz conteúdo algum. Você vai dizer: esse pregador não está trazendo nada com nada, ele começa numa coisa, termina noutra, né? Não tem começo, meio e fim a sua pregação. Você vai estranhar quando você entender realmente o que era uma pregação e olhar com mais cuidado, com mais cautela, muitas pregações da atualidade que infelizmente não têm instrução, sequer poderíamos chamar de pregação. Amém? Sequer poderíamos chamar de pregação. De palestra, muito menos. De estudos, menos ainda. Não sei, literalmente eu não sei denominar que tipo de coisa fazem alguns ditos pregadores nos altares da igreja. Porque ler o texto não explica, se às vezes nem lê o texto, às vezes lê não explica, às vezes explica não aplica. Então, é uma pregação bastante vazia, é um discurso bastante vazio, sem conteúdo. Então, queridos, a pregação ela precisa ter uma base sólida. A gente vai aprender muito sobre isso na aula de hoje, ok? Nosso texto áureo está no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 12, que diz assim: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Esta passagem bíblica faz referência ao que ocorreu do capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 11, onde um paralítico que estava na porta formosa do templo em Jerusalém, ele foi curado por intermédio do apóstolo Pedro e o apóstolo João, que estavam entrando. Aquele homem pede uma moeda, Pedro e João, não tendo prata nem ouro para lhe dar, pede que eles olhem fixamente para eles: olhe para nós, não tenho prata, não tenho ouro para te dar, mas em nome de Jesus, levanta e anda. E em nome de Jesus, aquele homem, então, tem seus tornozelos firmados, ele se levanta, ele anda e entra no templo, saltando e dando glória a Deus. E isso causou um espanto naqueles que estavam vendo esta cena e começaram a olhar agora para Pedro, olhar para João, como quem dissesse: eles podem curar, eles podem fazer maravilhas. O que foi realmente que eles fizeram aqui? Eles começaram a olhar surpreso para o apóstolo Pedro e para o apóstolo João. Aí Pedro responde, conforme a gente vê aqui no verso de número 12. Pedro então diz: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados, aí de boca aberta, com relação a isto? Vocês estão olhando para nós como se, pelo nosso poder ou pela nossa santidade, nós fizemos este milagre? Não, eu quero lembrar para vocês que isso aqui não foi feito por homem, por mãos de homens. Isso aqui não é minha obra. Isso aqui não é minha santidade. Isso aqui não é pelos meus méritos, mas foi em nome de Jesus que este homem foi curado. Entende? A gente vai falar mais sobre isso no decorrer da nossa lição de hoje. Então, queridos, verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então veja, a natureza da pregação bíblica está, o testemunho, a verdadeira pregação bíblica, ela consiste em dar esse testemunho de Cristo e do poder do Espírito Santo. A pregação, ela é no poder do Espírito Santo. Não pode ser um mero discurso do pregador, mas é uma pregação inspirada ou iluminada pelo próprio Espírito Santo de Deus.
Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Você possui lição, abra a sua lição, tá bom? Em Atos capítulo de número 3, verso de número 11, e nós iremos ler até o verso de número 19. Abra a sua Bíblia se você não possui lição. Se você tem lição, abra a sua lição. Se for do professor, página 20. E vamos juntos assim ler esta passagem bíblica que vai nortear, inclusive, a nossa aula de hoje, tá bom? Então, Atos capítulo de número 3, verso de número 11, diz assim: E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Verso de número 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer, a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Então aqui nós temos a nossa leitura, que, diga-se de passagem, é muito profunda, muito importante para a nossa compreensão, para a nossa aula de hoje. E nós temos também 3 objetivos. Primeiro, nós temos como objetivo expor a importância da pregação das Escrituras. Vamos dar essa ênfase na aula de hoje. Em segundo lugar, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. E por fim, incentivar os alunos, incentivar você, meu querido irmão, minha querida irmã, a pregar uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Então esta é a nossa proposta da lição de hoje. Então, queridos, na introdução da nossa lição, nós temos aqui o nosso autor pontuando de forma muito categórica. Eu quero fazer menção aqui a alguns pontos que ele menciona ainda na introdução, para que você possa entender melhor o corpo da lição de hoje. Então veja, ele diz assim: esta lição mostrará uma das marcas da igreja bíblica. Veja, a lição de hoje dá ênfase em uma das marcas da igreja bíblica. Eu não sei se você já leu, mas algumas confissões, como por exemplo a confissão belga, no seu artigo 29, vai inclusive falar sobre as marcas da igreja verdadeira. A nossa declaração de fé também aponta para as marcas da igreja verdadeira. Então veja, queridos, que a marca da igreja verdadeira, a primeira marca dela, é exatamente a pregação pura do Evangelho. Então, uma igreja verdadeira prega de forma pura o Evangelho. Esta é a primeira marca da igreja. E nós poderíamos citar outras marcas, embora hoje nós iremos nos ater a esta marca, a pregação pura da palavra de Deus, do Evangelho, como a primeira marca da igreja verdadeira. Então, se você inclusive se questiona, pastor, qual é a igreja verdadeira?
A igreja verdadeira é aquela que prega puramente o evangelho, que prega puramente as escrituras. Uma outra marca da igreja verdadeira, irmãos, é a administração pura dos sacramentos. A igreja verdadeira, ela administra batismo e santa ceia. Ela tem no seu corpo doutrinário o exercício, o cumprimento da ordem de Jesus de batizar e também de sentarmos à mesa em memória do seu nome. Uma outra marca da igreja verdadeira é a disciplina dos irmãos faltosos, daqueles que estão flertando com o pecado ou em pecado. A igreja verdadeira precisa e tem que ter disciplina. Eu sei que falar de disciplina hoje, nesse multiversos de denominações, é algo estranho, é algo, para alguns, até irreal. Não se faz mais isso hoje. Porque o que é que acontece nesse multiversos de igrejas ou de denominações? Se o pastor disciplina o irmão na igreja A, ele não aceita a disciplina comprovadamente, corretamente, com testemunho de 2 ou 3, levado à igreja, exortado o irmão. De fato, o irmão pecou, não se arrepende, vai ser disciplinado. O irmão simplesmente não aceita a disciplina. E ele sai da igreja A, da denominação A, vai para a denominação B, sem carta, sem envio da igreja anterior. A igreja B recebe sem procurar saber o motivo, sem procurar saber a razão, sem procurar saber o que houve, simplesmente o recebe. E aí o irmão passa a congregar na igreja B, naturalmente, como se nada estivesse acontecido. Como ele está literalmente entregue à prática do pecado, o que é que vai acontecer? Ele vai pecar novamente. Aquela igreja, se for exercer a disciplina, ele vai também sair da igreja B e vai para a igreja C. É simplesmente isso. E assim vai de galho em galho, de denominação em denominação, de congregação em congregação. E vai, com certeza, parar em uma denominação que faz vista grossa, que não tem disciplina, que não tem essa correção. E aí você percebe que uma igreja que não exerce uma denominação ou um grupo que se reúne como igreja do Senhor e não exerce o papel da disciplina, na verdade, estar ali uma falsa igreja. Porque uma das marcas da igreja verdadeira é exatamente o exercício da disciplina. Ok? Então, diga-se de passagem aqui sobre as marcas da igreja, pelo menos essas 3 marcas. Pregação pura do evangelho, a administração pura dos sacramentos e a disciplina dos irmãos faltosos. São as 3 marcas primordiais da igreja verdadeira. Se a congregação não tem essas 3 marcas, meus irmãos, não podemos considerá-la uma igreja verdadeira, em hipótese alguma. Amém, queridos? Então, é importante pontuar isto aqui. E ele diz que uma igreja verdadeira, uma das marcas da igreja bíblica é o seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e ela coloca Jesus no centro, a gente fala mais sobre isso. E a pregação, é por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito. Não é apenas discurso, não é apenas oratória, não é apenas ministrar uma palestra. Não, não é isso, irmãos. A pregação bíblica, além de ser uma pregação fundamentada nas Escrituras, ela é uma pregação feita no poder do Espírito. Então veja, a mensagem da igreja é uma mensagem no poder do Espírito. Ele diz assim, não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. A igreja bíblica também apresenta uma mensagem de esperança, esperança que vai além da esperança terrena, uma esperança eterna. Então estas são as marcas aqui da igreja verdadeira. Agora, queridos, pregação. O que é pregação, irmãos?
Eu fui pesquisar em alguns dicionários o que é pregação e encontrei nos dicionários bíblicos a seguinte definição. Pregação é o ato de proclamar uma mensagem teológica. Então, pregação é o ato de proclamar uma mensagem teológica. Por teológica, entenda que é uma mensagem sobre Deus ou uma mensagem fundamentada nas Escrituras. Na verdade, para falar de Deus bem e coerentemente, você precisa pregar coerentemente com as Escrituras. Então, vejam, a pregação é a transmissão de alguma verdade que está relacionada a Deus ou às Escrituras. Portanto, irmãos, a pregação é uma proclamação teológica. Pregação não é frases de efeito. Pregação não é mensagens de autoajuda. Pregação não é frases bem trabalhadas para massagear o ego de quem ouve. Não, irmãos, não é palavras soltas ao vento. Pregação não é sair profetizando cura, casa, carro, bênção, vitória para a vida dos seus ouvintes. Não, pregação é uma proclamação fiel, teológica. Ou seja, a pregação é o ato de proclamar uma mensagem teológica. Amém, queridos? Dito isto, já que a guisa da nossa introdução, nós podemos então avançar aqui para o ponto 1 da nossa lição de hoje, ok? Ponto 1. A igreja que prega as Escrituras. A igreja que prega as Escrituras. Nós percebemos isso pela pregação de Pedro. Se você ler a pregação de Pedro em Atos capítulo 2, a pregação de Pedro em Atos capítulo 3, você vai ver que a mensagem de Pedro é uma mensagem que está do começo ao fim enraizada nas Escrituras. Pedro não fala de si mesmo. Pedro não fala de suas ideias, nem dos seus pensamentos, nem de filosofias, nem mesmo Pedro fala segundo os filósofos, até porque Pedro era um homem que era limitado gramaticalmente, era limitado no que diz respeito à academia. Pedro era um homem leigo, como diz. Leigo aqui não que ele não sabia ler ou não sabia escrever, mas um homem que não tinha uma formação acadêmica como teve o apóstolo Paulo, não estudou aos pés dos grandes mestres, como o doutor Gamaliel, não. Ele aprendeu aos pés de Jesus, de pescador a discípulo, apóstolos, ali aos pés de Jesus. Mas Pedro, irmãos, pregou uma mensagem bíblica. Então vejam, na pregação de Pedro, a gente percebe o seguinte, que as Escrituras revelam Deus, não é assim? Nosso ponto 1 da nossa lição. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. E veja que a segunda pregação de Pedro, registrada em Atos capítulo de número 3, verso de número 11 ao versículo 26, é um grande exemplo disso. Veja que a mensagem do apóstolo ela está completamente baseada nas Escrituras, irmãos. A mensagem de Pedro está completamente baseada nas Escrituras. O nosso autor ele foi muito cuidadoso e pontual em trazer um paralelo entre o que Pedro está pregando e aquilo que revela as Escrituras do Antigo Testamento. E ele fez a seguinte pontuação, olha, Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar a sua pregação, citando o texto de Deuteronômio, capítulo de número 18, verso 15 ao verso 19, em Atos capítulo de número 3, versículo 23, você vê que a mensagem de Pedro está diretamente ligada e fundamentada nos textos do Antigo Testamento. Então Pedro pregou aquilo que está escrito na Torá, que está escrito lá no Antigo Testamento. A pregação de Pedro está fundamentada naquilo que escreveu Moisés. Veja também, o verso de número 18 aponta que a mensagem de Pedro está também em conexão com os Salmos, Salmo 22. Mais uma vez você vê a mensagem recheada de textos e fundamentadas nas Escrituras do Antigo Testamento. Tendo em vista que na época de Pedro ele não tinha ainda o Novo Testamento, então ele só tinha a Escritura do Antigo. Ele está citando em sua pregação e explicando em sua pregação mensagens do Antigo Testamento. Quando nós olhamos, por exemplo, também para o verso 18, ele está citando também Daniel 9:26. Então veja, além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história,
no versículo de número 13, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Então veja que a mensagem de Pedro, irmãos, é uma mensagem fundamentada nas Escrituras. É uma mensagem que menciona a Escritura do Antigo Testamento e traz explicação para o presente, para os seus ouvintes. Então veja, a pregação tem esta bênção, né, esta dádiva de revelar Deus às pessoas. Está sendo revelado Deus aqui às pessoas. Então, as Escrituras revelam Deus. E a pregação de Pedro é uma pregação fundamentada nas Escrituras, irmãos. Importante que você não perca isso de vista, ok? Em segundo lugar, segundo subponto, ponto 1, as Escrituras testemunham de Jesus. E aí você percebe que a mensagem de Pedro, irmãos, é uma mensagem também centrada na pessoa de Cristo. E aqui vale lembrar para você alguns elementos que não podem faltar na pregação do começo ao fim, que deve estar presente na mensagem. A mensagem tem que ser teocêntrica, ou seja, Deus tem que ser o centro da pregação. A pregação tem que ser teocêntrica. A pregação tem que ser cristocêntrica. Jesus precisa ser o centro da pregação. A pregação precisa ser bibliocêntrica, ou seja, deve estar fundamentada nas Escrituras e ter as Escrituras como centro. Então, irmãos, você está ouvindo uma pregação que Deus não é o centro, Jesus não é o centro, e nem está fundamentada nas Escrituras. Na verdade, é uma proclamação de si mesmo. Não pode ser o que eu falei para os irmãos outrora. Pregação é uma proclamação das verdades teológicas. A pregação, como nós mencionamos aos irmãos, que é o ato de proclamar uma mensagem teológica, não se cumpre nesse propósito. Se você está pregando e não tem Bíblia, não tem Jesus, não tem Deus no centro da sua pregação, não se trata de uma proclamação teológica. Vai ser uma proclamação antropológica, ou seja, a mensagem do homem para o homem, mas não a mensagem de Deus para o homem, compreende? Então, irmãos, a mensagem ela precisa ser, guarde isso, isso aqui é um filtro para você quando estiver ouvindo uma pregação. Ela tem que ser teocêntrica, bibliocêntrica e cristocêntrica. Ok, queridos? E é isso que o nosso autor pontua aqui. Ele diz que as Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro das Escrituras, ou da Bíblia, irmãos. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro, que ele vai fazer aqui um apanhado também da vida de Jesus, do sofrimento de Jesus, apontando que isso já estava prometido lá pelos profetas. E aí você vê que a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus, a sua morte, não foi por acaso, mas já havia sido profetizada lá no Antigo Testamento. Então a mensagem de Pedro é uma mensagem que testemunha de Jesus. Jesus é o centro, é cristocêntrica a mensagem de Pedro. Amém? Não é uma mensagem antropocêntrica, o homem no centro da mensagem, não. É uma mensagem que tem Jesus no centro. E diga-se de passagem, irmãos, está faltando pregações assim. Que Jesus seja o centro da pregação. E aí nós temos o terceiro subponto, as Escrituras confrontam o pecado. Irmãos, outro elemento que está faltando em muitas pregações. A pregação de hoje não é mais uma pregação que confronta o pecado. Inclusive, em algumas denominações, falar de pecado é um tabu. As pessoas mudaram os termos para ser mais elegantes, mais adocicados, mais palatável. Então não se fala de pecado, se fala de deslize, de falha, se fala de lapso. Você cometeu um lapso, olha. Mas não se fala, você pecou, você errou o alvo. Deus está triste com essa sua atitude. Está na contramão das Escrituras isso. Com amor, com carinho. Não é assim? Porque a repreensão deve ser feita em amor. Mas, irmãos, a mensagem precisa confrontar o pecado. Você vai a um culto, ouve uma pregação, e você não é confrontado com a pregação. Eu concordo com a frase
do saudoso pastor Gilton Moraes, que escreveu vários livros sobre homilética, e ele diz que na pregação, irmãos, a pregação ela deve confortar os que estão atribulados, mas devem atribular os confortados. Você tem que sair do culto literalmente confrontado com o seu comodismo, com a sua conveniência, confrontado por causa do pecado que porventura você está varrendo para debaixo do tapete. Você precisa literalmente sair da pregação confrontado, ciente de que precisa mudar, de que precisa melhorar. E se você entrou no culto, obviamente, perturbado, inquieto por alguma coisa, você precisa sair dali confortado com a mensagem de esperança, a mensagem de vida, a mensagem que nos traz para perto de Deus, compreende? Então, irmãos, a verdadeira pregação também mostra o problema do pecado. E eu estou falando isso aqui baseado na pregação de Pedro. Você vê que Pedro, no versículo de número 19, Pedro vai fazer isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Na mensagem de Pedro tinha espaço para arrependimento, para conversão. Arrependei-vos, convertam-se. Está faltando isso nas nossas pregações hoje. Não há mais mensagens de arrependimento, não há mensagem de conversão, não há mensagem sobre o céu, sobre o inferno, sobre santidade. As pregações estão virando, irmãos, palestras motivacionais. As pregações estão virando reflexões de autoajuda. E aonde está a pregação bíblica centrada nas Escrituras, que chama o povo ao arrependimento, à mudança de atitude, à mudança de mente? Porque a ideia apresentada aqui no texto o termo para arrependimento, ou arrependei-vos, é a palavra grega metaneor, que significa, ou pode ser traduzida por arrependei-vos, e traz a ideia aqui de mudança de mente, mas com um adendo a mais, que é a mudança também interior, ou seja, a mudança que vem de dentro para fora. Então, irmãos, a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige mudança radical dos seus ouvintes. Então, a pregação bíblica deve confrontar. Não pode ser um massagear de ego. Eu sei que hoje está difícil isso. Está difícil porque nós vemos uma geração de pregadores da conveniência. São pregadores que comem na mesa de Jezabel. Pregadores que não pregam mais algumas mensagens para não perder a agenda. Pregadores que estão negociando a mensagem por causa do cachê que ganha, por causa da agenda, para não perder a agenda. Não, se eu falar essa verdade aqui, eu vou perder a agenda. Se eu pregar as Escrituras fielmente, eu não vou ser convidado para pregar. E mais vale o convite, mais vale o cachê, mais vale o dinheiro do que ser fiel às Escrituras. Irmãos, uma igreja verdadeira ela é fiel à pregação do Evangelho. O pregador precisa também ser fiel à pregação do Evangelho. E eu sempre falo isso, irmãos. Eu prego o Evangelho desde meus 15 anos de idade. Já estou aí caminhando para os 35 anos. Então, irmãos, já é um longo período de tempo que venho pregando o Evangelho. São aí um tempo muito grande, né? Vou entrar para 20 anos, praticamente, em que lido com a pregação, lido com a mensagem do Evangelho, e eu tenho prezado muito por isso, pela pregação fiel, pela pregação das Escrituras. É importante que nós tenhamos essa mentalidade, essa volta, certo, à pregação do genuíno Evangelho. Ainda que isto, irmãos, possa não nos deixar popular. Afinal de contas, nós não pregamos para ganhar curtidas, não pregamos para ganhar ibope, status, visualização. E à medida que a gente começa a pregar com a ideia de querer ganhar visualizações ou status, ou cair na graça do povo, irmãos, e para isso a gente tem que negociar a verdade do Evangelho, não estamos sendo fiéis a Deus. Estamos agradando aos homens, mas desagradando ao Criador. Não pode ser assim. Compreende? Então, irmãos, as Escrituras confrontam o pecado e a pregação precisa confrontar o pecado. Não podemos ser tolerantes com a prática do pecado. Amém, queridos?
Nossa sinopse do ponto 1 diz assim: a Igreja Bíblica fundamenta a sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus. Amém? Vamos aqui avançando para o nosso segundo ponto. Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tranquilo até aqui? Podemos avançar? Então vamos lá. Segundo ponto da nossa lição: a igreja que prega no poder do Espírito. Irmãos, a pregação não é algo preparado, sem lágrimas, sem oração, sem joelhos no chão, sem conexão com Deus. Pregação não pode ser preparada como se prepara uma palestra para uma sala de aula secular. Não. A pregação é feita em consagração, em vida no altar. A pregação é feita na oração, na busca constante pelo Senhor. Não se prepara a pregação, irmãos, na frente da televisão, assistindo uma série. Não se prepara a pregação assistindo vídeos engraçados, não. Pregação se prepara de joelhos para que o coração do homem seja conectado ao coração de Deus e do coração de Deus flua a mensagem para a igreja mediante a exposição fiel das Escrituras. E a pregação ela precisa ser feita no poder do Espírito. Amém, queridos? O pastor Hernandes Lopes, no livro Pregação Expositiva, ele cita alguns autores que dizem que tem que ter fogo na pregação, irmãos. Ele cita até uma frase que se fala memória de Spurgeon, de Wesley, eu não lembro bem aqui o autor, mas ele diz que se o teu sermão não tiver fogo, coloca ele no fogo, queima ele. Porque o sermão precisa ser, como disse Martin Lloyd Jones, a pregação é a lógica pegando fogo. A pregação, irmãos, é uma mensagem lógica, coerente, bíblica, teocêntrica, cristocêntrica, bibliocêntrica, pegando fogo. É a lógica pegando fogo. A pregação tem que ter o fogo do Espírito Santo. A igreja prega no poder do Espírito Santo, irmãos. E veja que é o Espírito Santo quem capacita o mensageiro. O Pedro está pregando aqui. Lembre-se que ele recebeu o revestimento do Espírito Santo em Atos capítulo 2, fez a primeira pregação. Agora, pelo poder do Espírito Santo, ele deixa claro que não foi ele quem curou o paralítico, nem foi João quem curou pelo seu poder ou pela sua santidade, mas foi em nome de Jesus que aquele paralítico foi curado, porque Pedro está fazendo isso no poder do Espírito Santo. Compreende? Então, o Espírito capacita, queridos irmãos. O Espírito capacita o pregador. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. De que esta mensagem que Pedro está pregando aqui é uma mensagem pregada no poder do Espírito Santo. Inclusive, o nosso autor pontua que quando Pedro está entrando na porta formosa do templo e aquele homem está pedindo esmola, e Pedro fixa o olho nele, a palavra fixar o olho ali, a palavra grega atenizo, é uma palavra que foi traduzida por fixar os olhos, e segundo o estudioso Strong, explica que no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever aquele momento de revelação. Pedro, quando fixou o olho naquele homem, Pedro discerniu o coração daquele homem, os sentimentos daquele homem, a dor daquele homem. Pedro enxerga, Pedro vê, Pedro reconhece, Pedro dá uma atenção especial. E geralmente está ali ligado também a acontecimentos milagrosos, como a gente vai ver em outros textos, o que significa se fixar os olhos. E aí você percebe que Pedro, ele olha para aquele homem, não apenas com um olhar natural, mas ele olha com um olhar espiritual. Pedro está cheio do Espírito Santo, discernindo o momento, a dor, a angústia, a aflição daquele homem. E aí você percebe então que o nosso segundo subponto, do ponto 2, diz fixar os olhos. E o nosso autor, ele diz que essa mesma expressão, que é usada também em outras passagens da Bíblia, como por exemplo lá em Atos capítulo 14, no verso de número 8, no verso de número 9, a Bíblia diz que Paulo curou um homem que estava também enfermo, um homem paralítico, e a Bíblia diz que Paulo fixou os olhos nele e vendo que nele havia fé para ser curado. Olha que interessante. Paulo olhou para o homem, fixou os olhos nele e viu que nele havia fé para ser curado.
E em nome de Jesus, Paulo, então, cura aquele homem, ele é restaurado de sua paralisia. E você vê então como Deus, ele opera, né? E Pedro está ali, obviamente, Paulo também está ali, obviamente, cheio do Espírito Santo, olhando fixamente para aquele homem. Lá em Atos capítulo 13, versículo 9 também, Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas, diz a Bíblia, para repreendê-lo. Então veja que esse fixar os olhos tem uma relação direta com a unção do Espírito na vida, levando a discernir as circunstâncias e operando milagre pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aí nós temos também ainda, né, nesse texto aqui, nosso autor pontua que, retornando aqui o episódio de Pedro, isso nos mostra que não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Ele estava ungido para proclamar a mensagem do Evangelho. A unção do Espírito Santo estava sobre o apóstolo Pedro, Paulo e os outros para pregar o Evangelho. Então veja que o Espírito é quem inspira e dá poder à pregação do Evangelho, a pregação da palavra. Portanto, irmãos, pregar não é fazer um discurso, não é preparar uma palestra, não. A pregação é anunciar a mensagem de Deus com autoridade, com poder, na unção do Espírito Santo. Pastor, o que é unção? O saudoso pastor Russell Shedd, quando foi perguntado para ele o que era unção, ele disse assim, olha, unção é que uns são e outros não. Obviamente que ele brincou, né, com a resposta, mostrando que quem tem unção de Deus é notório, é perceptível. Então uns são, e a gente vê que são, e outros não têm, simplesmente não têm, e se percebe que não tem. Mas o que é então a unção, pastor? A unção é esta capacidade dada pelo Espírito Santo de Deus, essa unção, essa graça, está ungido pelo Espírito Santo de Deus para proclamar a mensagem, para proclamar o Evangelho. Agora, queridos, não confunda, pelo amor de Deus, não confunda unção com grito, não confunda unção com línguas estranhas, não confunda unção com emocionalismo. Não confunda unção com sensacionalismo. Não confunda. A unção pode provocar esses resultados. Pode provocar emoção, pode provocar uma certa euforia na igreja. Mas, irmãos, a unção não está autenticada por isso. E isso não autentica a unção de Deus. Compreende? A unção é este revestimento dado pelo Espírito Santo para proclamar a mensagem, para pregar a mensagem com poder, com autoridade. Pregar a palavra na graça dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, queridos, olha como é importante nós compreendermos isso, não é? E aí o nosso terceiro subponto fala sobre o Espírito glorificará a Jesus. Olha que interessante. Depois que Pedro e João operam aquele milagre no nome de Jesus, os homens olharam para eles, para Pedro e para João. E sabe o que foi que eles fizeram? Diferente de muitos pregadores da atualidade que arrotam santidade, que arrotam poder para si, glória para si, que fazem questão de dizer quando eu prego acontece, quando eu oro Deus faz, que eu determino e Deus realiza, que eu dou ordem a anjos, a Deus e assim acontece. Diferente, irmãos, desses pregadores, os homens olharam para Pedro e João pensando que eles eram de fato a fonte da autoridade e o poder para curar e para fazer o que fez estava neles, ou melhor, era deles. E aí Pedro, ele vai mostrar claramente para aqueles homens e diz, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados? Por que vocês estão olhando para nós? E olha aqui, ó, como se pelo meu poder ou pela minha santidade é que este homem foi curado. Então veja que o Espírito glorificará a Jesus. Pedro não tomou glória para si. Pedro não exaltou a si mesmo. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, nem aponta para aqueles que ele usa, mas aponta para o Deus
que opera, para Jesus. Então veja que ele aponta para Cristo. E é exatamente isso que a gente vê aqui em Atos capítulo 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser aplaudido como se ele fosse o curandeiro, como se ele fosse o autor daquele milagre. Não, Pedro aponta para a direção certa, Pedro aponta para Jesus. Pedro aponta para Cristo, irmãos. Porque Pedro está sendo usado na unção do Espírito Santo, então o Espírito Santo glorifica Jesus. Compreende? Ele deixou claro que o milagre não aconteceu pelo seu próprio poder ou pela sua própria santidade. Mas Pedro diz, olha para nós. Ou melhor, ele diz assim, varões israelitas, por que vocês estão maravilhados disto? Ou por que vocês estão olhando para nós como se por nossa própria virtude ou poder fizéssemos este andar? Então veja, irmãos, que da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo, da palavra de Deus, e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. A pregação que exalta o homem, não a Cristo, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano, diz o nosso autor. Amém, queridos? A sinopse do ponto 2 diz o seguinte: a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Amém, queridos? Vamos avançando aqui. Nosso terceiro ponto, fala então sobre a igreja que prega a esperança vindoura. E aqui a gente vai estar concluindo com os irmãos. Serei bem sucinto, tendo em vista que o foco da lição sobre a pregação já foi praticamente desenvolvido. Então veja, a igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro, alerta uma sociedade indiferente e insensível. Você vê que a mensagem de Pedro é uma mensagem a homens e mulheres que, por sua ignorância, que por sua insensibilidade à voz do Espírito Santo. Então veja, o apóstolo Pedro já havia exortado seus ouvintes, na sua primeira pregação, a salvarem-se daquela geração perversa. Agora Pedro reconhece que aquela geração era também uma geração de ignorantes. Era uma cultura diferente, insensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade, irmãos, às coisas espirituais é inclusive a marca daqueles que não conhecem a Deus. A falta de sensibilidade espiritual revela o desconhecimento ou um relacionamento com Deus. E o nosso segundo subponto, do ponto 3, diz assim, a promessa da segunda vinda. Interessante que na mensagem de Pedro, há também um espaço ali para o refrigério, para a segunda vinda de Cristo, para um momento em que a igreja gozará das benéfices eternas. Então veja, concluindo a sua pregação, Pedro deixa claro, ou deixa uma mensagem clara de esperança. Venham assim os tempos de refrigério, e venham assim o tempo de refrigério, pela presença do Senhor. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um tempo de refrigério dos últimos dias que fora prometida a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus, se cumprirá. Então a igreja tem essa esperança. A esperança de refrigério, a esperança então de um tempo de um avivamento, irmãos, que a igreja já experimenta, mas ainda não na sua completude. Haverá esse tempo de refrigério na presença do Senhor. E aí nós temos a sinopse do nosso ponto 3, que diz assim, a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Então, irmãos, a pregação também precisa enfatizar o retorno de Jesus. A pregação precisa enfatizar a volta do Senhor Jesus. A pregação não pode ser voltada para aqui e somente aqui. A pregação precisa enfatizar a vinda de Jesus, o retorno de Cristo. Amém, queridos? O nosso autor então conclui, chegamos ao fim de mais uma lição.
Nela nós vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis à exposição do texto sagrado. A pregação tem que ser fiel às Escrituras, irmãos. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com a gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as Escrituras sagradas. Aqui vale uma palavra a você que tem pouca leitura, que não tem curso teológico, que não fez um curso básico de teologia, mas que de repente está ensinando, de repente está inserido no corpo da igreja, servindo ao Senhor em alguma área, que haja dedicação, que haja empenho. Se você tem condições, faça o curso teológico. Se você tem condições, se empenhe mais em aprender, busque desenvolver, mas não se limite por causa disso. Não se sinta acuado, o Espírito Santo em sua graça também te usa. Principalmente se você é um servo dedicado, que busca estudar a sua lição, que busca aprender, que busca desfrutar da palavra de Deus, ele te ilumina, ele te faz lembrar, ele abre a sua mente, ele te guia na exposição também da palavra de Deus, tá bom? Mas não esteja conformado, tá certo? Em ficar onde está. Avance, leia mais, pesquise mais, busque crescer, tá bom? Eu tenho certeza que Deus te usará profundamente. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos no ministério da palavra. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras. Então veja, a igreja bíblica não só proclama a verdade do Evangelho, não só proclama a mensagem bíblica, mas ela também vive a mensagem que prega, tá bom? E aí, a frase final para nós concluirmos: uma igreja fiel não brilha por si, mas reflete a glória de Cristo em cada palavra pregada. Deixa essa frase para você. Uma igreja fiel não brilha por si, mas reflete a glória de Cristo em cada palavra pregada. Cada palavra ensinada é um reflexo de Cristo à igreja, aos ouvintes, a todos que ouvem a pregação. Tá bom, queridos? Nós ficamos por aqui. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo continue abençoando poderosamente a sua vida. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar aqui conosco, acompanhando mais esta aula. Que Deus em Cristo te use poderosamente nesse próximo domingo e que a sua aula seja uma bênção para a glória de Deus, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0.